Olá, galerinha! Estamos aqui na aula 2 de ilustração digital. Na aula passada, a gente teve um conteúdo mais teórico, e a partir dessa aula, a gente vai trabalhar com um conteúdo mais prático, ou seja, a gente vai trabalhar mais na prática. Hoje eu vou ensinar vocês como que funciona um pouco o CorelDRAW, que é o aplicativo principal que a gente vai trabalhar. Nada impede de vocês utilizarem outros tipos de aplicativo, ou no caso, programas, certo? Para que vocês possam trabalhar as mídias de divulgações de vocês e as artes. Porém, um que a gente trabalha com mais frequência e que tem um melhor desempenho para a criação de artes sempre vai ser o Corel ou o Illustrator. Mas como a gente não está trabalhando com o Illustrator, a gente vai trabalhar, no caso, com o Corel, certo? Disponível a gente tem o Corel. Então vamos lá. Primeiramente, quando a gente vem aqui, ó, vou voltar desde o começo, a gente está com a página inicial, vou lá, abro o meu CorelDRAW. Ele vai aparecer esta primeira tela para você, certo? Eu venho aqui em novo documento e dou um clique, certo? E aí eu tenho esta caixa de diálogo disponível para mim aqui. O que que tem nessa caixa de diálogo? Eu tenho algumas informações que eu tenho que levar em consideração referente à minha arte, certo? Eu tenho aqui nome. Este nome vai ser o nome que você vai dar para sua arte. Ou, no caso, o trabalho que o seu cliente está te pedindo. Como a gente está trabalhando aqui para que vocês vão conhecer, eu vou colocar o nome de Conhecendo o Corel, certo? Deixa eu arrumar aqui que faltou uma letrinha. Conhecendo o Corel. Aqui embaixo, vocês podem ver que eu tenho aqui, ó, pré-definir. E aí eu tenho essa opção personalizada. Mas se eu clicar aqui, ó, eu tenho outras versões disponíveis, certo? Eu tenho personalizado, que é o que já está, para um padrão CorelDRAW. Tenho CMYK, RGB, padrão do Corel novamente, que é a mesma coisa que isso aqui em cima, web e personalizado. Geralmente a gente trabalha já no personalizado porque é mais fácil de trabalhar, certo? CMYK é aquela gama de cores que eu expliquei na aula passada e RGB também, certo? Então vou permanecer aqui no personalizado. Número de páginas é a quantidade de páginas que eu quero trabalhar, certo? Se eu preciso fazer mais de um tipo de arte diferente, eu posso já deixar pré-definida quantas páginas eu vou precisar utilizar. Mas, professor, depois que eu abrir, aí se eu precisei, não tem problema. Você pode, lá dentro do próprio programa, pós-aberto, tudo bonitinho, você tem essa opção também lá para que você possa abrir mais páginas, certo? Aqui eu tenho vista de páginas, que você pode ver elas uma página por vez, ou todas as páginas, conforme você quiser, tipo, em informações divididas, certo? Eu tenho aqui também o mod de cores primária, RGB ou CMYK, certo? Lembrando que a gente trabalha RGB quando a gente vai trabalhar com imagens que são feitas propriamente para a internet, ou seja, mídia digital, e no caso o CMYK quando a gente precisa imprimir, mídia física, certo? Aqui a gente também tem os tamanhos, a gente pode deixar ele no personalizado, ou a gente tem aqui todos os outros tamanhos disponíveis. A gente tem A4, que é a folha padrão para impressão, a gente tem banner e a medida deles, o outro banner com a outra medida específica dele, encartes, anúncios, cartão e outras formas de impressões que a gente precise no caso. Isso aqui a gente só vai alterar quando a gente precisar de uma específica impressão. Isso aqui eu vou explicar mais para frente para você, não vou aprofundar, certo? O vídeo de hoje ele vai ser mais rapidinho, é só mais para dar uma introdução de como que funciona o nosso Corel, certo? Essa largura aqui e altura são as medidas que vocês vão ter da arte de vocês, certo? E aqui ao lado a gente tem essa predisposições em centímetros. Aqui eu tenho de polímetro, milímetros, paicas, que no caso são pontos, pontos especificamente,
pixel e todas umas outras formas de medidas, que também eu vou explicar basicamente para vocês mais para frente. Porém, o que a gente mais vai utilizar aqui vai ser pixel e centímetros. Geralmente são essas duas informações que a gente vai ter. Porque uma vai ser ou para trabalho na web, ou a gente vai usar para trabalho simplesmente no para impressão, certo? Aí eu tenho aqui largura, que no caso igual aqui, ó, se eu pegar dessa ponta a essa ponta é largura. De um canto, do canto esquerdo da tela ao canto direito da tela é largura. A altura da parte de baixo à parte de cima, ou seja, a parte de baixo da tela, a parte de cima da tela. Então eu tenho a medida de altura e largura. E orientação. Orientação, se ela está em modo horizontal ou paisagem, certo? Que no caso é vertical, desculpa, horizontal e vertical. Esse modo é o retrato e esse modo é o paisagem. E temos a resolução. Aí aqui entra aquela discussão que a gente teve nas aulas passadas referente a designer digital, certo? Que é a questão de quantos DPIs a gente vai utilizar. É a mesma coisa. Se a gente vai trabalhar com imagens para impressão, a gente vai trabalhar com imagens em 300 dpi, ou até mais, dependendo se o seu computador for compatível. No caso, se você não vai trabalhar com impressão, é somente para a questão da divulgação em mídia, a gente, em mídia digital, no caso, a gente vai para 72 dpi. Por quê? Para que a imagem não fique pesada, ela não demore para carregar. Quanto mais dpi a gente tem numa imagem, mais ela vai demorar para ser carregada, certo? Ou seja, se eu criar uma imagem com 300 dpi, ela vai levar um certo tempo para você abrir ela no celular. E isso aí muitas vezes é ruim, porque o cliente, quanto mais rápido for a questão dele ver o que ele quer, é mais fácil ele comprar. Quanto mais tempo demorar, tende a ele desistir da compra. Então, se a gente vai trabalhar com divulgação, então a gente precisa ser rápidos e ágeis. Então, como é uma divulgação de mídia digital, a gente vai trabalhar com 72 de resolução de DPI. E aí, o restante aqui a gente tem mais configurações, mas a gente não precisa trabalhar sobre isso. E vamos no OK, certo? E aqui abrimos a nossa página inicial do Corel. Esse quadro em que a gente tem uma delimitação para trabalhar, ele se chama Canva, certo? Ou seja, é quadro em inglês. Porém, diferente do Photoshop, a gente tem um requisito aqui que é bem mais legal trabalhar dentro do Corel do que do Photoshop. Porque o Photoshop ele não te permite trabalhar ao redor do seu Canva, certo? Aqui a gente pode trabalhar. Eu posso desenhar em qualquer outro lugar aqui, ó, e depois encaixar essa minha arte dentro do meu Canva. Porém, existe uma questão. A gente só vai conseguir imprimir ou finalizar essa arte baseado no que está aqui dentro do meu Canva. Ou seja, se eu peguei e montei tudo bonitinho e eu esqueci alguma coisa aqui, ou eu montei essa imagem assim, e o meu Canva tá só nessa parte, só vai aparecer o que tem aqui, ó. A hora que eu finalizar, é só o que está aqui dentro que aparece, certo? As laterais são como basicamente rascunhos, certo? Como eu havia dito, tem algumas outras coisas que vocês podem fazer alterações, como aqui a gente tem o nosso menu, certo? Onde a gente pode fazer algumas alterações, como no próprio Photoshop. Só que a gente tem bastante diferença de um programa para o outro, certo? Aqui em cima a gente tem o nosso menu, aqui a gente tem as nossas ferramentas no nosso lado esquerdo, certo? Lado esquerdo, ferramentas, lado direito, cores, certo? A gente não vai ter uma visualização de camadas igual a gente tem geralmente no Photoshop. A gente vai trabalhar diretamente com as camadas aqui, sem os layers aqui ao lado, que é as visualizações de camadas. Porém, a gente tem uma facilidade maior para poder trabalhar. Eu não precisaria vir aqui, ó, criar arquivo, novo arquivo, etc, etc, para criar uma coisa no tamanho, no padrão que eu queria. Eu posso fazer isso diretamente aqui de dentro do Corel. Ou seja, aqui eu tenho uma medida certinha, certo? De 9 por 9. Aí, se eu quero, por exemplo, aqui vamos dizer, uma medida de um retângulo para se encaixar melhor, eu venho aqui
e coloco 9 por 5. Esse aqui, eles estão em centímetros, certo? É só eu colocar aqui, 9 por 5, dou um Enter, e ele vai alterar o meu Canva, certo? A mesma coisa aqui, ó, no formato retrato a paisagem, quantidade de páginas, e assim por diante, cada dia, cada aula, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre cada item para que não fique sobrecarregado, certo? A gente pode, com o Scroll Lock, no caso, aquela bolinha do mouse, mover fazendo zoom. Se a gente empurra para frente, o zoom aumenta. Se a gente puxa, o zoom diminui, certo? Aqui embaixo podemos alinhar o nosso Canva de uma forma que fique melhor para que a gente trabalhe. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as formas, certo? A gente não vai trabalhar com as outras ferramentas primeiro, a gente vai trabalhar com as formas. Porque quando a gente vai fazer um desenho ou quando a gente vai criar uma arte dentro do Corel, ela é baseada em formas geométricas. Então, toda estrutura que a gente vai montar para criar essa arte, se a gente for criar ela do zero, a gente vai estruturar ela em cima de forma geométrica, ou seja, formas. Hoje a gente vai trabalhar como inserir formas e como criar alguma coisa a partir de uma forma, certo? Eu posso trabalhar isso de várias formas diferentes para que eu consiga vários resultados e várias artes diferentes, certo? Aqui, a gente tem várias formulações diferentes de trabalhar. Primeiramente, que para quando a gente precisa de alguma coisa aqui da minha barra de ferramentas, vocês podem ver, deixa eu só abrir o meu zoom aqui. Abrir minha lupa para mostrar para vocês. Pronto, minha lupinha está aberta, vou esconder isso aqui. Aqui, ó, vocês podem ver que cada ícone ele tem essa setinha na lateral, certo? Porque quando eu venho aqui e eu clico e seguro em cima dessa setinha, ele abre um outro menu para que eu possa visualizar mais ferramentas, para que eu possa trabalhar, certo? No caso, a gente vai trabalhar aqui com a ferramenta retângulo, certo? Vocês podem ver, ó, que cada vez quando eu seleciono, aqui, ó, o meu ponteiro do mouse está diferente, mas se eu for lá e selecionar a minha ferramenta, você viu que o meu ponteiro mudou, certo? Ele me dá a informação da ferramenta que eu estou utilizando. E vem aqui, ó, clico, seguro e arrasto. Inseri a minha forma de retângulo. Ah, professor, mas eu não queria um retângulo. Como no próprio Photoshop ou em qualquer outro programa de edição ou de trabalho com imagens ou alguma coisa do tipo, toda vez que a gente fizer uma inserção de imagem, formas ou de alguma coisa e a gente precisa modificar essa forma, a gente vai fazer o quê? A gente vai voltar lá na minha ferramenta de seleção para que o meu ponteiro do mouse fique assim. Por quê? Porque assim eu consigo trabalhar nesta imagem que eu preciso trabalhar, sem criar novas imagens ou sem estragar a minha arte que eu posso estar num processo bem mais avançado e acabar estragando a minha arte. Lembre-se sempre, você fez alguma modificação, não ficou do jeito que você queria, você precisa modificar, volta na ferramenta de seleção, depois você vai lá e faz as edições que você precisa, certo? Para garantir que a sua arte não seja prejudicada. Aqui eu tenho um quadrado, desculpa, um retângulo, mas eu quero um quadrado, certo? O que eu vou fazer? Quando eu tenho a minha imagem pré-disposta, eu posso clicar lá na minha ferramenta de seleção e voltar aqui e clicar na minha imagem. Vocês podem ver que eu tenho vários quadradinhos aqui, ó, certo? Na minha borda. E aqui nas arestas, eu tenho mais outros quadradinhos bem pequenininhos, chamados nó. É a partir disso que a gente vai trabalhar a edição das nossas imagens. Quando eu dou o primeiro clique aqui com o mouse, eu consigo fazer a modificação do tamanho dessa imagem do jeito que eu quero, certo? Ou tanto na diagonal, para que essa medida seja feita direta, ou eu posso fazer
construindo de cima para baixo, de baixo para cima na lateral, ou do jeito que você achar melhor, certo? E temos aqui um eixo de centro. Quando eu venho na minha imagem e dou 2 cliques, eu crio este outro menu aqui de edição, que é onde eu consigo movimentar a minha imagem, certo? Para que eu possa deixar ela na formulação que eu quero. E também, toda vez que eu faço a rotação, você pode reparar que eu tenho aqui, ó, no centro, essa bolinha que ela é o meu eixo. Então, ela está centralizada para que eu faça a rotação sempre no eixo. Venho aqui, vou diminuir aqui para que fique mais fácil de vocês entenderem. Aqui, ó. Se eu remover o meu eixo para fora, quando eu for fazer a rotação, ó, eu vou rotacionar a minha imagem em volta do meu eixo, certo? Então, de acordo com onde vocês colocarem o eixo, a rotação da imagem de vocês, ela vai ser baseada sempre no eixo de rotação, ok? Ah, beleza, professor, mas eu queria um quadrado, ou tipo, eu queria um retângulo, e eu não queria com as pontas com quinas. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho essa distribuição aqui do menu aqui em cima, certo? Eu seleciono a minha imagem e eu tenho aqui, ó, contorno com canto redondo, eu tenho canto com vieira e eu tenho canto chanfrado, certo? Como que eu vou fazer isso? Eu seleciono o item que eu quero, certo? Posso selecionar cada um deles, você vai ver que o quadrinho vai ficar mais clarinho, certo? Dou 2 cliques, vou devolver o meu eixo. Venho aqui, ó, selecionado aqui em cima. Na minha ferramenta, forma, clique seguro e venho aqui, ó, na forma, certo? Dou 2 cliques na minha imagem, na lateral dela. Vocês podem ver que eu não que ele tá aqui, ó, retângulo bonitinho, certo? É que eu acabei adiantando antes de eu falar. Só que se eu venho aqui, ó, e clico no nó e arrasto, ele vai deixar o meu quadrado no formato que eu quero, certo? Sempre lembrando que eu preciso fazer isso no nó, ok? Ah, professor, mas eu não quero assim, arredondado. Eu quero com o meu canto com vieira. A mesma coisa, eu venho aqui, ó, e puxo até encaixar bonitinho, certo? E o legal disso aqui é que a gente pode fazer assim, ó. Eu venho aqui, faço o meu retângulo virar um quadrado, e se eu precisar de um losango, eu venho aqui, ó, e crio uma espécie de um losango, certo? Eu posso modificar a minha forma da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, do estilo que eu quiser. Ah, professor, mas eu não gostei desse jeito. A gente pode tentar com o chanfrado. A gente vem e pega. Nisso aqui a gente pode criar um hexágono, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um octágono, que tem 8 lados, certo? E conforme a gente vai mexendo aqui, ó, a borda e o nó, a gente vai criando formas diferentes. Eu tenho um losango mais bonitinho e aqui eu tenho um octágono com medidas tanto proporcionais quanto desproporcionais. Ou a gente pode voltar ao quadrado, certo? Aí agora a gente tem uma outra coisa que a gente pode fazer com essa forma também, certo? Eu venho aqui, dou um clique na minha forma, botão direito e vou aqui em converter curvas, certo? Converti minha imagem em curvas, eu posso voltar nela aqui e clicar em ferramenta de formas.
Você pode ver que ela mudou de cor e os nós delas estão diferenciados, certo? Por quê? Porque sempre que eu mexer em um nó, eu vou modificar essa minha imagem, certo? De forma com que eu consiga criar imagens diferentes. Eu posso criar uma seta, eu posso criar uma barra na vertical, eu posso criar um trapézio, eu posso colocar esse quadrado em uma dimensão em que ele pareça que ele está deitado, certo? Então, todas as formas que eu quiser criar, eu consigo criar através desse jeito que eu coloquei, transformando a minha imagem em curva e usando a minha ferramenta de forma para poder criar. Existe uma outra coisa também que a gente pode usar com a ferramenta de forma. A gente vem aqui, eu tenho 4 nós, certo? Cada quadradinho desse é um nó. Eu tenho 4 deles, que eu tenho um quadrado. Mas se eu quero fazer uma modificação um pouquinho maior, eu venho aqui no centro ou em qualquer lugar que eu decidir, dou um clique e eu criei um ponto. O que que eu vou fazer? Com o botão direito, eu vou clicar e vou vir aqui em adicionar, certo? E eu criei mais um nó, onde eu posso criar o que eu quiser, da forma que eu quiser, do mesmo jeito, certo? Aqui eu tenho a frente de uma casinha, certo? Bonitinho. E posso fazer isso em vários outros lugares. Clico, botão direito e crio um nó. E eu posso ir modificando a minha imagem, certo? E assim por diante. Ah, professor, eu queria só que uma forma mais arredondada. Não queria essa forma tão quadrada, tão assim rústica, vamos dizer. Eu posso vir aqui, ó, com o botão direito novamente em cima de um nó e vir nessa opção aqui chamado em curva. Você pode ver que quando eu cliquei em curva, apareceu essas setinhas aqui, ó, apontando para o centro depois do quadrinho, certo? Depois do meu nó. Se você verificar aqui, ó, toda vez que eu movimento essa seta, eu consigo movimentar a minha linha e criar uma curva. Então, sempre que eu precisar curvar alguma linha ou curvar alguma coisa, eu vou trabalhar desse jeito, certo? Vou vir aqui com o botão direito em cima do meu nó, vou vir em curva e vou trabalhar essas setinhas. Do mesmo jeito que eu posso movimentar elas, eu posso arrastá-la para cima, arrastá-la para baixo. Para qualquer direção possível, eu consigo criar essa curva que eu quero, certo? E aqui eu criei como se fosse, por um exemplo, uma mini coroinha, certo? E assim você pode, através de uma única forma, criar vários tipos diferentes de imagens. Terminei de fazer isso, para mim voltar para o meu modo de edição normal de imagem, eu vou lá e seleciono o meu botão, que é a ferramenta seleção, certo? Aqui eu posso aumentar e diminuir o tamanho que eu quero, da forma que eu quiser. E temos também a ferramenta elipse, no caso que vão fazer círculos, e a ferramenta polígono, que também vai trabalhar com várias outras formas diferentes. A gente tem ferramentas de impacto, de formas comuns, a espiral, estrela e polígono. Tudo que tem aqui, a gente vai trabalhar, ele vai aparecer desse mesmo jeito, certo? Ou seja, o que seria uma ferramenta de impacto? Nada mais é aquelas rachuras, isso aqui se chamam de rachuras de movimento que você pode criar para dar um destaque na sua imagem.
E aqui a gente tem também a estrela, a espiral e etc. E temos o elipse, em que a gente pode trabalhar de várias outras formas também. Eu posso vir aqui, criar um círculo. Tá vendo? Ó, se eu fizer um círculo e eu não trocar para minha ferramenta de seleção para movimentar, sempre que eu clicar, ó, ele sempre vai criar imagens. E sempre vai fazer com que crie novas imagens se eu não selecionar a ferramenta de seleção, para que eu possa trabalhar em cima daquela imagem. Vim aqui, um círculo. Ah, professor, mas toda vez que eu vou criar um círculo, ó, ele fica de forma diferente. Eu posso vir aqui, selecionar a célula, a tecla Ctrl, e quando eu abrir meu círculo, ó, independente para que lado eu aponte, ele vai abrir na mesma proporção. Isso aqui é válido para qualquer coisa que você for acrescentar dentro do Corel. Pode ser a ferramenta círculo, a ferramenta elipse, o que for. Sempre que você for necessitar criar alguma coisa com todo o perímetro igual, você segura Ctrl, clica e insere a forma que você quer, certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Quando eu venho aqui, eu posso fazer assim, criar aqui um círculo e dar um Ctrl D para poder duplicar esse círculo, certo? Aqui eu vou criar uma imagenzinha de um rosto, para vocês entenderem melhor como que funciona, para a gente poder trabalhar a parte de criação dentro do Corel. A gente tem um rosto, agora eu preciso do quê? De um nariz. Eu posso pegar aqui, ó, a ferramenta quadrado, vou lá, clico na ferramenta de seleção, botão direito, converter em curva, ferramenta aqui, ó, de forma, e vou fazer assim, ó, certo? Aí aqui, eu venho aqui, ó, curva, procura onde eu vou conseguir curvar a minha linha, para fazer uma curvatura mais bonitinha. Não ficou o nariz mais bonito do mundo, mas já é um nariz para nossa imagem, certo? E sempre trabalhando assim, ó, com as imagens. Aí eu tenho a opção de vir aqui de novo, crio um círculo, selecionar, botão direito, converter em curva e ferramenta de forma novamente. E eu posso vir aqui, ó, e transformar o meu círculo em uma outra forma, dar um Ctrl V de novo e vir aqui, ó, e encaixar ele dentro do olho do meu personagem. Ah, professor, mas ainda ficou muito feio dessa forma. Volto lá de novo na ferramenta de forma, porque já está em formato de curva e eu consigo vir aqui, ó, com o zoom, dar uma olhada melhor na onde eu vou encaixar essa imagem, certo? Sempre vindo aqui, ó, coloca, faz o encaixe no qual você conseguir fazer melhorzinho, somente com a ferramenta selecionar, volta na ferramenta forma, e aí você vai encaixando a imagem sobre a outra imagem, certo? Aqui eu já tenho uma pálpebra, uma pessoa mais cansadinha.
eu posso vir aqui e criar um íris. Vou lá, encaixo esse íris aqui, Ctrl D, duplico e encaixo, coloco na medida certinha para que o meu personagem não fique zaroio, certo? Já tenho os olhos, o nariz e agora eu preciso de uma boca. E aí a minha boca ficou feia porque ela só é um elipse. Vamos lá novamente. Ferramenta selecionar, botão direito, converter em curva, ferramenta de forma e aqui, ó, eu consigo movimentar a minha forma para que eu possa criar a minha boca. Ah, mas eu queria que o meu personagem tivesse um dente. A gente vai lá, seleciona a ferramenta de novo, botão selecionar, botão direito, converter em curvas e formas. E aí a gente vem aqui, ó, e tenta encaixar da forma que a gente quer. Aqui, no caso, eu já não consigo fazer esse encaixe somente com a ferramenta selecionar. Eu vou precisar da ferramenta forma mesmo. Eu venho aqui, ó, crio, dou um zoom para poder verificar o encaixe certinho aqui, ó, da minha imagem, porque eu vou sobrepor uma linha sobre a outra, certo? Ah, professor, mas por que que eu tenho que fazer todos esses encaixes de formas para poder criar alguma coisa? Porque assim, quando a gente vai criar alguma coisa dentro do Corel, para que a gente possa colorir essa forma ou esse desenho, ele tem que estar em uma área fechada, certo? Aí eu posso vir aqui, ó, criar um pontinho aqui. Lembrando que a forma de criar um ponto, clica, botão direito, adicionar. E aí eu predisponho o meu ponto na localização onde eu quero ele, certo? E vou aqui, ó, trabalhando as medidas para encaixar certinho. Voltando à explicação, quando eu vou pintar alguma coisa no Corel, ou quando eu estou criando alguma arte, eu preciso fechar ela ou que ela esteja fechada para que eu possa fazer a pintura, certo? Como assim, professor? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vou pegar aqui a ferramenta linha de dois pontos. Se eu criar aqui, ó, isso, ela é uma imagem fechada, certo? Ela a partir do princípio do primeiro nó ligado aos outros. Eu consigo vir aqui, ó, com o botão esquerdo e clicar e preencher essa imagem, certo? Ou se eu vier aqui com o botão direito, eu mudar a cor da borda ou do preenchimento, certo? Sempre lembrando que botão esquerdo eu faço o preenchimento, botão direito eu faço a borda. E tenho aqui em cima também a opção sem preenchimento, como também a opção sem borda, certo? Sempre trabalhando da mesma forma. Botão esquerdo para o preenchimento e botão direito para as bordas. Aí eu tenho aqui, ó, botão direito, preenchi, certo? Só que se eu vir aqui, ó, pegar minha ferramenta e criar aqui, ó, 4 linhas, certo? Cada linha dessa é vamos dizer, uma imagem, certo? São imagens separadas. Elas não são a mesma imagem. Elas podem ter sido feitas
pela mesma ferramenta, mas elas não são a mesma imagem. Eu vou aqui, ó, pego e vou unir essas linhas aqui, ó, através do nó. Percebam aqui, ó, que quando eu tô com esse modo de edição aqui, ó, que eu dou, deixa eu selecionar aqui que agora não foi. Que a minha linha ou a minha forma fica azul, eu consigo trabalhar, ó, a dimensão dela, certo? E eu também tenho outra coisa, eu consigo ligar um nó no outro, também como se eu der 2 cliques em cima de um nó, eu consigo excluir essa forma, ou essa imagem. E vem aqui, ó, liguei, certo? Ah, professor, tá ligado. Todos os outros, ele formou um quadrado, tá ligado nos nós. Eu posso até dar um zoom aqui, ó, para verificar que os pontos estão ligados nos nós. Que eu preciso que apareça aqui, ó. Deixa eu dar um zoom com a lupa. Eu preciso que apareça aqui, ó. Quando eu ligo, preciso que apareça nó, certo? Só que aí tem um porém. Estou-me eu aqui, eu quero pintar a minha imagem. Só que como ela não é uma imagem criada a partir de uma única linha, para até finalizar, ou de uma única imagem, eu não consigo preencher ela. Ó. Eu consigo fazer as bordas da que está selecionada, no caso, certo? Mas eu não consigo preencher, entendeu? E também temos aqui, ó, campo de seleção. Eu posso selecionar a minha imagem, delete. Eu posso excluir. Campo de seleção, tudo que está dentro desse campo de seleção é selecionado e eu consigo movimentar uma vez até eu soltar novamente. Se eu clicar fora e eu clicar aqui, ó, eu só movimento uma imagem específica, certo? Aí agora vamos lá. Criei a minha imagem. Quero pintar essa imagem, segue aquele padrão que eu falei, certo? Clico na minha forma, venho aqui, botão esquerdo para pintar. Vou nas outras formas e vou pintando de acordo com o que eu quero, certo? Sempre com o botão direito. O botão esquerdo, a gente vai trabalhar as bordas. E, enfim, é isso aqui. A gente criou uma imagem de um rosto, certo? Uma pessoa um pouquinho cansada. E isso trabalhando somente com as formas quadrado, no caso retângulo, e elipse. E a partir disso a gente pode criar várias outras coisas também, certo? Da aula de hoje é somente isso. Espero vocês na próxima aula, onde a gente vai trabalhar com algumas outras ferramentas e trabalhar a criação de vetores, certo? Espero vocês na próxima aula e tchauzinho!